Olá, alunos e alunas do curso de administração do primeiro período. Como nós anunciamos em vídeos anteriores, nós damos sequência ao envio de mais um vídeo que pretende auxiliar, servir como elemento de apoio para a compreensão do conteúdo que vamos discutir na próxima aula. Esse conteúdo versa sobre o que é ciência e suas características, e, por outro lado, nós vamos ver também um pouco sobre alguns tipos de trabalho acadêmico. Como nós anunciamos para vocês na primeira aula, nós vamos, ao longo do semestre, dividir um pouco do nosso tempo de aula entre discutir os conteúdos que eu chamo de conteúdo substantivo, que é métodos e técnica de pesquisa, e, por outro, discutir normas e formas de apresentação de trabalho acadêmico, que é mais uma parte técnica normativa. Como essa parte técnica normativa é cansativa, nós vamos ver um pouquinho em cada aula, para que isto não fique muito cansativo para todos nós. Ok, dito isso, vamos então para o tema da nossa próxima. Na aula anterior e no vídeo anterior, nós concluímos a discussão sobre tipo de conhecimento, sobre conhecimento científico e a sua relação com a disciplina de metodologia. E nós vimos, então, que quando nós discutimos sobre metodologia, na verdade, nós estamos discutindo formas de fazer aquilo que nós chamamos de pesquisa, né? E, no fundo, toda a pesquisa está envolvida com o método científico. Portanto, é a atividade, a discussão nossa da disciplina é a atividade, é como se desenvolver a atividade para chegar a um tipo de conhecimento chamado de conhecimento científico. O conhecimento, na forma como que nós o desenvolvemos hoje, ou seja, a maneira com que nós adquirimos conhecimento hoje, vem aí do que nós chamamos da última revolução científica, ou seja, é daquilo que nós chamamos de ciência moderna, ou está inserido na ciência moderna, que teve origem lá na Revolução Científica. Vocês lembram que vocês viram o vídeo do filme do Mundo de Sofia, e vocês viram, então, aquela passagem sobre a questão da Renascença, né? Então, a Renascença foi um prenúncio das mudanças que viriam ocorrer, era, digamos, uma síntese um pouco dos acontecimentos da época, assim, uma manifestação das mudanças que estavam ocorrendo no mundo e também um pouco do prenúncio que viria a ocorrer. Além das mudanças culturais, políticas, no mundo, geopolíticas, ocorre também a mudança no campo científico, ou seja, começa a se adquirir novas formas de desenvolver o conhecimento que deu origem àquilo que nós, dos métodos e as técnicas, enfim, que foram, ao longo do tempo, aperfeiçoadas, alteradas e tal, e é o que nós chamamos hoje de ciência moderna, né? Essa ciência moderna, ela se caracterizou no início por desenvolvimento de métodos para descobertas no campo das ciências naturais, que mais tarde se tentou, então, aplicar essas técnicas também aos fenômenos ditos sociais, e como essas técnicas nem sempre eram adequadas, porque os fenômenos sociais são diferentes dos fenômenos naturais, elas acabaram aparecendo, então, métodos e técnicas mais específicos das ciências sociais, que é o nosso campo de estudo. Aí, então, vem o que é ciência. Existem muitas definições, muitos conceitos, muitos entendimentos sobre o que seja ciência. Nós destacamos aqui para vocês duas vertentes desse conhecimento. Uma que é uma definição, enfim, um conceito de ciência de um autor chamado Anderegg, né, que ele destaca, na verdade, a ciência como sendo uma atividade, né, um conhecimento, um conjunto de atividades que leva a conhecimento racional, ou seja, um conhecimento que exige método e que é constituído por um sistema conceitual. Existem nesse bojo do conhecimento a formulação de hipóteses, definições, ou seja, é um conhecimento que não está baseado nas sensações ou imagens, como é o conhecimento poético, como
no caso do conhecimento empírico, que é o conhecimento do senso comum, e assim por diante. O conhecimento puramente empírico, que é o conhecimento do senso comum, e assim por diante. Então, essa é uma perspectiva. Além disso, diz o Anderegg que a ciência se faz via um trabalho metódico, ou seja, é adquirido mediante certas regras lógicas e de certos procedimentos. Além disso, ele diz que na ciência se estudam objetos que pertencem à mesma realidade ou à mesma natureza. Então, isso é uma forma de encarar o que seja ciência. Uma segunda forma de encarar, que é dita pelo Trujillo, né? O Trujillo, para ser mais preciso, ele diz que a ciência, né, é algo objetivo, né? A ciência visa um objetivo, aliás, e tem uma finalidade. Portanto, é preciso distinguir as características comuns e as leis gerais que regem determinados eventos. Ou seja, na visão de Trujillo, a ciência, então, visa distinguir, visa descobrir quais as leis gerais e as características que regem determinados eventos. Ele diz que a ciência tem uma função, que é, na verdade, para ele, a ciência é um aperfeiçoamento, é uma forma de aperfeiçoamento da nossa relação com o mundo, ou seja, a relação do homem com o mundo. Para Trujillo ainda, né, a ciência ela está focada em objetos ou sujeitos, porque ela pode estudar tanto coisas como pessoas. Ou seja, a ciência pretende, então, estudar objetos ou sujeitos, ou seja, pretende centrar a atenção naquilo que é preocupação do pesquisador. Estou tentando mudar aqui, o slide, isso não está querendo seguir. Eu acho que agora descobri. Ponto. A ciência, né, ela tem uma classificação, aliás, tem várias classificações, eu estou colocando aqui uma delas, tá? Que está aí no material, inclusive, que vocês receberam para leitura. Uma dessas classificações de ciência diz que você pode dividir as ciências, ou a ciência é dividida entre ciências formais e factuais. Essa primeira classificação é mais ou menos geral, é mais ou menos consenso de que a ciência, então, ela tem uma parte, né, da ciência que é formal e factual. O que seria uma ciência formal? A ciência formal é aquela cujo conhecimento é produzido por meio do raciocínio puramente, ou quase puramente por meio do raciocínio, ou essencialmente por meio do raciocínio. E, nessa perspectiva, estaria inserido na ciência formal, ou nas ciências formais, a lógica e a matemática. As ciências factuais, ou seja, aquela que trata de fatos, né, é dividida em ciências naturais e ciências sociais. As ciências naturais, aquelas que estudam os fenômenos da natureza, a física, a química, a biologia, enfim. E as ciências sociais, o que é o nosso campo de estudo, né, lá na origem, se preocupa com os fenômenos antropológicos, com os fenômenos legais, ou seja, do direito, a sociologia, a psicologia. E aí vocês vão perguntar, e a administração, professor? A administração é considerada uma ciência que engloba conhecimentos antropológicos, conhecimento sociológico, psicológico, enfim, ele herdou, né, conhecimento dessas diversas ditas ciências sociais. Então, a gente, quando pensa em ciência, dá para pensar, e quando nós falamos em metodologia, falamos em conhecimento científico, é possível a gente pensar em algumas coisas relacionadas com o fazer ciência. Então, a ciência engloba um conjunto de certos aspectos que são, enfim, interessantes a gente saber em termos de nomenclatura. Então, por exemplo, vocês vão ouvir falar muito que a teoria da administração, a teoria das organizações, teoria Y, teoria X, teoria burocrática, teoria contingencial. Então, o que é uma teoria e o que é uma lei, né, dentro da concepção de ciência? Chama-se de lei a descrição de um fenômeno. Então, por exemplo, a terceira lei de Newton diz que se há o exercício de uma força num determinado sentido, há uma reação
de mesma contrária, em sentido contrário, de mesma intensidade, que é a chamada lei da ação e reação. Então, esta lei descreve o que acontece num fenômeno. Ela não explica o fenômeno. Quem explica o fenômeno são as teorias. Então, as teorias são elaboradas para a explicação dos acontecimentos dos fenômenos. E a teoria envolve conceitos, hipóteses, leis e assim por diante. Ou seja, é um conjunto organizado de conhecimento que visa a explicação de um fenômeno. Para chegar em determinadas teorias, normalmente se formula hipóteses. O que são hipóteses? São conjecturas, são respostas provisórias a determinados problemas científicos que nós queremos resolver. Por outro lado, também aparece muito nas nossas falas, nos nossos textos acadêmicos, a palavra conceitos. Assim, conceitua tal coisa. O que é conceito? Conceito é uma concepção, é um entendimento sobre alguma coisa, é uma representação abstrata, portanto, o conceito não reflete a realidade, é uma representação abstrata de uma realidade, ou seja, como é que eu imagino que seja determinada realidade. Eu represento, eu passo uma concepção sobre ela. E nós usamos também, e sobretudo no campo de administração é muito rico, a questão das metáforas. As metáforas, né, é uma linguagem que nós utilizamos que, digamos, procura entender algo a partir de sentidos figurados, por meio de comparações com alguma coisa. Por exemplo, vocês vão ouvir falar ecologia populacional, quando se fala em organizações. O que é isto? Né? É uma analogia que se faz do conjunto de organizações, do funcionamento de um conjunto de organizações com o sistema ecológico. Vocês vão falar em teoria, em concepção mecânica da organização. É uma comparação que se faz, é uma analogia que se faz da organização com o sistema mecânico, com uma máquina. Bem, dito isto, então esse é o conteúdo de substantivo da próxima aula que nós iremos discutir em sala de aula, e eu espero que vocês tenham visto esse vídeo, que revejam se necessário e tenham lido o conteúdo indicado. Um outro conteúdo indicado para leitura para vocês são alguns tipos de trabalho acadêmicos. Aqui nós vamos passar rapidamente em alguns tipos só para que vocês tenham conhecimento, porque vocês vão lidar com isso ao longo do curso. Então, um dos primeiros temas que vocês vão ouvir muito é o que nós chamamos de monografia, né? Bom, o que é uma monografia? A monografia tem dois sentidos. Aliás, são três, na verdade. O que eu tenho o chamado sentido estrito, o sentido lato e um sentido usual. No sentido estrito, né, a monografia é qualquer relatório escrito sobre um tema científico ou um tema específico que tem origem, enfim, um relatório que tem origem numa pesquisa realizada com o objetivo de fornecer uma contribuição original. Ou seja, eu faço uma pesquisa visando dar uma contribuição ao conhecimento e eu escrevo um relatório sobre isso. Isso é uma monografia, no sentido estrito da palavra. No sentido lato, é todo o trabalho científico. Então, todo o trabalho científico, então, por exemplo, uma dissertação, uma tese, um trabalho de conclusão de curso, enfim, um relatório de uma pesquisa, é chamado de uma monografia. E tem um terceiro sentido, é que hoje se chama de monografia todo o trabalho de conclusão de curso, ou seja, o TCC. Diz, vou fazer a minha monografia. Logo você imagina, então, que você está fazendo um trabalho de conclusão de curso. Então, é muito comum hoje monografia ser utilizada com o sentido de trabalho de conclusão de curso. Ok? Vocês, por exemplo, vão fazer uma monografia, vão fazer um trabalho de... Aliás, vocês vão fazer uma monografia, vocês vão fazer um trabalho de conclusão de curso, que no caso de vocês, essa monografia será, na verdade, um artigo científico, que é um relatório de uma pesquisa que vocês irão fazer e vão escrever na forma de um artigo científico, que nós vamos ver um pouco mais à frente como é que se faz um artigo científico. Vocês vão ver então como é que vão fazer então esse artigo como um trabalho de conclusão de curso, que vai ser muitas vezes chamado isso de monografia. Vocês também irão ter que fazer durante o curso um relatório de estágio. O que é um relatório de estágio? O estágio, então, alguns de vocês irão fazer estágio
E aí, quando foi exigido um relatório do estágio de vocês, esse relatório, então, esse relatório de estágio é um relato das vivências ou das experiências vivenciadas nesse estágio. É uma análise que você faz comparativa entre teoria e prática, enfim, é um documento que você escreve, por exemplo, numa parte introdutória, os objetivos do estágio, a abrangência, a instituição onde ele foi feito, a organização, o que é essa organização, enfim, quais são as suas características. Você descreve as atividades de estágio, o que você desenvolveu durante o estágio, faz uma reflexão sobre isso e depois tira uma conclusão falando do aproveitamento do estágio, que recomendações se faz para estágio dentro da natureza, etc. Né? Um outro documento, também outro termo muito usado durante as disciplinas, durante o curso, é o que chamamos de resumo. Aí nós temos 2 ou 3 tipos de resumo. Um primeiro tipo de resumo é o que nós chamamos de resumo para apresentação de um trabalho. Ou seja, é um resumo que você faz para apresentar um trabalho científico, um trabalho acadêmico, um artigo, uma monografia, uma dissertação, um relatório, enfim. Né? E nessa perspectiva, existem 2 tipos de resumo. Um resumo chamado resumo indicativo, que é, na verdade, um resumo que apenas diz, em linhas gerais, o que é que contém o trabalho. Ou seja, não é um resumo longo, é um resumo curto, de algumas de 4 ou 5 linhas, que diz o que é que aquele trabalho contém. Tem um exemplo aí que eu não vou ler, você está no material de vocês leram, né, que diz exatamente a apresentação de um artigo científico, de um trabalho, e que diz que pesquisa foi feita, onde foi feito, enfim, quais as características básicas dessa pesquisa. Então, diz em linhas gerais o que é que contém o trabalho. Um segundo resumo dessa natureza, por exemplo, do trabalho, é chamado resumo informativo. Neste resumo informativo, ele vai além de dizer o que é que contém o trabalho. Então, ele diz, enriquece essa apresentação dizendo quais são os objetivos do trabalho, como o trabalho foi elaborado, ou seja, qual é a metodologia adotada, quais são os principais resultados do trabalho desenvolvido, da pesquisa desenvolvida e as principais conclusões. Tem 2 links aí que vocês podem ver o formato desses resumos. Existem revistas que pedem que o autor especifique, né, separadamente o objetivo, qual é o método, os procedimentos utilizados, resultado e conclusões, e outras que pedem, que é o mais comum, que o resumo seja feito num texto único, num texto corrido, em linguagem clara, concisa, sem parágrafos e sem nenhum tipo de ilustração, sem citação, sem nada, dizendo então qual foi o objetivo do trabalho, como é que você desenvolveu o trabalho, quais foram os principais resultados e as principais conclusões. E existe um outro tipo de resumo, que é o chamado resumo como exercício acadêmico, que é aquele que os professores vão pedir para vocês aí nas disciplinas. Ou seja, é um resumo elaborado com o objetivo de apresentar o texto que vocês vão ler ou leram, né, numa condensadamente, ou seja, num espaço muito menor do que esse texto se apresenta. Então, este resumo ele deve ser elaborado contendo basicamente as mesmas características do que eu falei anteriormente do resumo informativo para apresentação do trabalho, só que você tem um pouco mais de liberdade na elaboração dele, ou seja, ele é um pouco maior, né? Porque o resumo para apresentação do trabalho, ele varia em termos de tamanho de 100 a 250 palavras. No resumo, como exercício acadêmico, né, você tem uma liberdade maior, e geralmente esse resumo é apresentado num tamanho de 1/4, 1/5, 1/6 do tamanho do texto original. Então, por exemplo, se eu tenho um texto de 100 páginas, né, 1/4 é 25 páginas, 1/5 é 20, 1/6 dá entre 15 e 20 páginas. Ou seja, você tem uma liberdade, é claro que você não pode fazer um resumo num tamanho quase que equivalente ao texto apresentado, porque aí não seria resumo. Então, quanto menor
É o resumo que você apresenta, mais demonstração de capacidade de síntese você tem. E quando vai apresentar esse resumo, geralmente nós temos algumas partes dele. Por exemplo, tem que colocar a referência da obra, que nós vamos ver como faz daqui a uns dias, os dados sobre o autor, né, ou seja, quem é o autor desse trabalho que você está resumindo. É bom que se coloque algumas coisas básicas só, quem é, enfim, qual é a área dele de atuação, onde ele atua, se ele for vivo, onde ele atuou, se ele não for, o resumo da obra e o resumo da obra em si, ok? Vamos ver como faz isso, porque nós vamos solicitar para vocês resumo de textos um pouco mais à frente. Aí, alguns professores vão solicitar para vocês o que se chama de resumo crítico, né? Bom, o que é um resumo crítico? Na verdade, é um resumo que é redigido por especialista e que contém, além do resumo, uma avaliação do conteúdo. Esse tipo de resumo, chamado de resumo crítico, também é conhecido como resenha. Então, quando se escreve, por exemplo, isto para uma publicação numa revista, num site, alguma coisa, numa página da internet, se chama isso de resenha. Então, alguém que faz isso sobre um filme não chama de resumo, chama de resenha. Mas, no fundo, o que é que ele diz? Ele diz o que é a obra, né? Faz uma síntese do que contém a obra e apresenta uma avaliação sobre a obra. Então, isto é resumo crítico ou também chamado de resenha. Então, quando o professor pedir uma resenha, na verdade, ele está pedindo um resumo crítico, ou quando pede um resumo crítico, ele está pedindo uma resenha, que é o resumo acompanhado de uma resenha. Então, portanto, o resumo crítico ou a resenha é mais abrangente do que um resumo comum, um resumo chamado resumo descritivo, ou seja, onde você só apresenta uma síntese do conteúdo. Ok? Então, era isto, né? Eu espero que esse vídeo ajude vocês na compreensão do conteúdo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo encontro.